boa tarde a todas as pessoas. Sejam bem-vindos à nossa 34ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. Hoje, novamente, a gente vai tratar do tema das eleições, nesse cenário, então, pós-eleições municipais, pós-segundo turno, o cenário político, e o que a gente tem aí de estratégias para atenção psicossocial no estado do Rio. A gente preparou, né, uma apresentação, a Priscila vai trazer um pouquinho aí para a gente. Vou passar a palavra Vocês para a veem bem, Priscila. pessoal? Obrigada, Leandro. Tá direitinho? Tá do tamanho certo? Tá certinho. Bom, pessoal, então, como o Pedro sugeriu, a gente começa falando um pouquinho das regiões de saúde e depois ele volta a falar do panorama nacional. Bom, como vocês sabem, o estado do Rio de Janeiro é dividido em 9 regiões de saúde, né? Esse é o mapa, como elas estão nessa divisão político-administrativa. A região da da Ilha Grande é uma região composta por 3 municípios. Tem 5 CAPs nessa região, né? Porque, no caso, nosso coletivo se esforça a olhar, né? Atenção psicossocial especializada. Então, vou estar trazendo esses números também, né? Desses serviços. 3 municípios, comportando 5 CAPs e uma população superior a 290 mil habitantes. Eles tiveram apenas o primeiro turno nessas eleições municipais, né? E aqui a gente vê os partidos, que aí eu acho que Pedro vai falar com muito mais propriedade depois. Na região da Baixada Litorânea, que a gente costuma aqui ter bastante membros, né, dessa região, não sei se eles estão chegando aí, mas isso é bacana também, nesse formato da roda, quem quiser fazer algum comentário, eu acho que pode trazer também. Mas a região da Baixada Litorânea, então, ela é composta por 9 municípios, né, esses daqui. Possui 12 CAPs, essa região, e uma população de quase 840 mil. Não tivemos também nenhum segundo turno nessas eleições municipais dos municípios dessa região. E aí a gente vê aqui, o pessoal estava... Eu lembro que na primeira roda eles estavam esperançosos, né? Na primeira roda que a gente veio discutir, o pós-primeiro turno, eu lembro que eles estavam bastante esperançosos. Lembro de algumas falas da Júnia, do Alessandro. Deixa eu só explicar, fazer um adendo, Priscila, que eu fui, né, a gente tinha feito essa tabela e eu dei uma modificada nela, porque algumas pessoas foram apontando reeleições, né, e é importante marcar que eu coloquei entre parênteses, por exemplo, lá em Araruama, a Livinha de Chiquinho, ela se reelegeu, mas ela se reelege pelo PP em 2016 e ela tinha sido eleita pelo PDT. Então, Na quando tem lá primeira. antes PDT, é porque ela fez a troca de partido, assim em Saquarema, a Manuela. Antes era do PTN, né, e se reelege no DEM. Isso. Obrigada, Leandro. Deixa eu ver, então, na Big não teve casos assim. Bom. Priscila, dá licença. Oi, Júnia. Tudo bem? Claro. Cheguei agora, cheguei atrasada. Na hora é certa. Para dar uma informação, aqui em Cabo Frio, estamos com um problema, né? O candidato que ficou em segundo lugar, que é um candidato fortemente bolsonarista, entrou com um processo. O José Bonifácio tinha sido secretário de Arraial do Cabo em 2003 por 45 dias e parece que atribuíram, lá o Tribunal de Contas atribuiu toda uma gestão complicada à pessoa dele, que foi quem finalizou essa gestão, e aí desenterraram aí esse processo, e aí ele está na justiça, parece que perdeu de 7-0 ontem, e o processo dele vai para o TSE. Então, Cabo Frio está numa situação bastante delicada desde esses últimos dias aí, quando isso aconteceu. Só uma atualização, tá? Não, importantíssima atualização. Bem difícil, porque ele era um cenário positivo na região, né? Então, Bom, então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Vai atualizando a gente também, Júnia. Dando continuidade, a região Centro-Sul é uma região composta por 11 municípios, esses aqui da primeira coluna da esquerda para a direita, e uma população com mais de 340 mil habitantes. Também não houve segundo turno nessas eleições. E aqui, como a gente pode ver,
né? MDB, PSDB, PL. E aqui também as reeleições com as mudanças dos partidos apontadas. Na região do Médio Paraíba, são 12 municípios, com uma população superior a 913 mil habitantes, possui 22 CAPs. Eu me toquei que eu não comentei da região anterior, da Centro-Sul, são 14 CAPs lá. Opa, perdão. E aqui no médio são 22. Também não houve segundo turno. Aqui, essa, inclusive, foi uma das tabelas que sofreu aí uma atualização dessa questão de reeleição, não reeleição, porque como a gente montou no mesmo dia, assim, na primeira semana, a gente montou meio rápido, assim, e não conseguimos averiguar todas as informações. Então, muitas de reeleição estavam como não, e a gente vê aqui que são sim, na realidade, né? São reeleições aqui. Lilian costuma trazer aí com propriedade coisas da região. Comenta aí, Leandro, que eu ouvi você. Não, Isabel, eu ia te pedir para você fechar o seu microfone, que ele está voltando e eu não estou conseguindo fechar. Quero dar boas-vindas a todo mundo que chegou aí depois. Isabel, tá ouvindo a gente? Eu não estou conseguindo fechar o microfone seu, Isabel. Obrigado. Sim, então, é só isso que a Priscila disse, né? E marcar que a gente ouve essas mudanças aí, ó, 3 pessoas que antes eram do MDB mudam para o DEM e 2 para o PSC, um partido aí que tem do nosso ex-governador, não sei, do vice da situação. Então, por isso que a gente houve essas mudanças, né? Então, as pessoas disseram, houve muita reeleição, e quando a gente tinha feito, a gente não tinha atentado para essas mudanças dos partidos. Então, se a gente for considerar o Rodrigo, o Dudu, o Eduardo Barbosa, o Diogo e Vicente se reelegeram, mas trocando de partido. Sim. Mostrando um pouco do caráter também, né, da nossa política, de fato, muito partidária nesse sentido. Muito Isso, e pouco ao lembrando que mesmo tempo, né? E que em Volta Redonda continua sob júdice aguardando. Bom, a região metropolitana 1 é a região mais populosa, né, do estado do Rio de Janeiro, uma população superior aí a 10 milhões de habitantes, embora a maioria disparada esteja concentrada no município do Rio de Janeiro, que é a capital. Né, aqui nessa região nós tivemos dois segundos turnos, né, que foi no município de São João de Meriti e no município do Rio de Janeiro. São João ganhou o Dr. João, do DEM, também reeleito, mas antes pelo PR, Partido Republicano. E aqui no município do Rio de Janeiro não foi reeleito, mas retorna aí o Eduardo Paes, do DEM, né? Lembrando que anteriormente também, se não me engano, ele era PSDB em algum momento, né? Mas, enfim, já é DEM aí faz um tempo. Essa região possui 65 CAPs, um comentário que eu deveria ter feito ao início. A região metropolitana 2, também tivemos municípios, né? Desses 7, um deles foi para segundo turno, que foi o município de São Gonçalo. E aí esse é um resultado, né, interessante assim, para a gente estar analisando, porque os partidos ganhou o Capitão Nelson, que é do Avante, que estava, né, concorrendo com me faltou o nome dela agora, é do PT. Alguém se lembra? Alguém se recorda? Dimas, acho que Dimas. Então, assim, é interessante a gente ver um pouco aí esses extremos, né, que a gente vê do nível local ao nacional, né? Então, a gente vê aí um capitão do Avante, que é um partido bastante conservador, ganhando essa eleição. Dimas Gadelha, isso mesmo, que era do PT. É do PT. A região noroeste é composta, né, por esses 14 municípios. A região possui 10 CAPs e tem uma população de quase 350 mil habitantes. A região não foi, nenhum município da região foi para segundo turno.
né? E a gente vê aí também uma sopa de letrinhas aí nos partidos, tendo bastante reeleição com mudança, né? Todas as reeleições, na realidade, dessa região, nesses municípios, né? Dessa região, foram reeleitos mudando de partido. Acho que esse realmente é um dado interessante, né? A gente pensar. A região norte teve o segundo turno de Campos dos Goytacazes, né? Que aí venceu Vladimir Garotinho, do PSD. Essa região, composta por 8 municípios, tem 13 centros de atenção psicossocial e uma população superior a 945 mil habitantes. E também, com exceção de Carapebus, que foi reeleita Cristiane, que está sob júdice, né? Vale apontar. Os 3 reeleitos também foram mudando de partido. E, por fim, a região serrana é a maior região do estado do Rio de Janeiro em número de municípios, né, composta por 16 municípios, e tem 21 CAPs e uma população superior a 970 mil habitantes. Não tivemos também nenhum município que foi para segundo turno, Não, mas ambos que... A gente teve Petrópolis, verdade, foi para o segundo Petrópolis. turno, Isso, era uma mas que está disputa, sob júdice, né? era uma Então, disputa entre o Rubens Bom Tempo e o Bernardo Rossi, que o Bernardo Rossi ganhou do Rubens em 2016, e nessa eleição agora os dois de novo foram para o segundo turno e o Rubens vence, mas ele está sob júdice e uma diferença bem pequena. E Macuco é interessante, teve um único candidato, né, que foi o Bruno Boareto, não sei se é assim que se pronuncia, está sendo reeleito e foi um dos que mudou de partido, né, nessa reeleição, assim como ocorre em Vale do Rio Preto. Pedro, quer falar agora do cenário nacional? Eu convidei o deputado federal Chico D'Angelo para estar conosco aqui na roda de conversa. Bem-vindo, Chico. Já vi que ele já entrou na reunião. Bem-vindo. O deputado Chico D'Angelo, ele conhece muito bem o interior do estado do Rio de Janeiro. Ele é médico sanitarista, é deputado federal pelo PDT, já foi deputado federal pelo PT, foi secretário de Saúde de Niterói, e ele tem um conhecimento muito grande sobre os municípios e a questão da administração de saúde pública no interior do estado. Eu convidei ele está se recuperando de Covid, mas está bem. Né, Chico? Melhoras aí. E eu pedi a ele para nos dar um panorama, como um conhecimento que ele tem, tanto da área de saúde pública quanto da área da política mesmo, sobre como é que ele vê o quadro dos municípios do estado do Rio depois dessa eleição. Uma visão panorâmica. Antes de você entrar, Chico, nós apresentamos aqui o resultado nas várias regiões, tá? Agora incluindo o segundo turno. Então, quais são os prefeitos, quais os partidos, etc. Aí eu dou a palavra a você, agradeço a sua presença. A Frente Stamira é um coletivo de defesa dos CAPs, da saúde mental, contra todos os problemas que a saúde mental e o SUS estão enfrentando, desde o governo Temer até o governo atual do Bolsonaro. E é um coletivo de profissionais, de usuários e de familiares do campo da saúde mental. Então, eu sei que você está em recuperação, que você tem pouco tempo para participar, mas eu queria te dar a palavra para você ver se pode fazer um panorama da questão principalmente do interior do estado, mas se quiser falar também da capital, etc. Obrigado, então. Primeiro, agradecer a vocês, e particularmente ao Pedro Gabriel, de me convidar para esse bate-papo. Eu estou realmente no 12º dia me recuperando aí da Covid, felizmente não tive nada muito grave, né, mas poucos sintomas, mas ainda estou cansado, enfim, com os sintomas
ainda leves e me recuperando, fazendo repouso. O panorama, eu tenho tradicionalmente, no meu quarto mandato, sempre uma votação muito espalhada no Estado. Minha base eleitoral é mais na minha cidade, onde moro, que é Niterói, mas sempre tive voto espalhado nos municípios do Estado do Rio como um todo. Então, faz com que a gente tenha que andar muito e conhecer muito a realidade das regiões, né? Eu vi um pedaço da explanação aí das regiões do Estado. Eu diria que a gente tem algumas notícias, independente do perfil ideológico aqui ou ali, a gente tem algumas notícias positivas sob o ponto de vista de saúde pública. A gente está ainda agora há pouco, conversei com o Gadelha, tentando ver se a Fiocruz a gente consegue que a eleição lá seja respeitada. Estamos aqui trabalhando com vários setores na Câmara para que isso seja feito, né? Enfim, ou a Anísia ou alguém dos três que foram mais bem votados. Essa eleição que ocorreu agora, seja no primeiro, seja no segundo turno, ela tem algumas coisas que eu diria que são interessantes. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a nomeação do novo secretário de Saúde faz com que todos que pensem a saúde de uma maneira de respeito ao Sistema Único de Saúde, vai haver uma mudança de paradigma positiva. É um município polo, o Rio irradia para todo o Estado política pública, não só na saúde, em outras áreas. E acho que esse novo cenário que está posto aqui no Rio, ele tem reflexo em toda a região metropolitana, Metropolitana 1 e Metropolitana 2. A minha cidade, Niterói, onde o prefeito ganhou a eleição no primeiro turno, o Axel Grael, é município polo, referência do SUS da Metropolitana 2, tem uma história, uma tradição. Lá tivemos secretários como Justo Cantarino, eu fui secretário lá por 2 momentos. É uma cidade que tem uma tradição de trabalhar as questões relativas à saúde pública com muita propriedade, com muita responsabilidade. Tem um bom secretário, o atual secretário, que já foi secretário de Angra e já foi secretário de Silva Jardim, que é o Rodrigo Oliveira. E Maricá, que também houve uma eleição importante do Fabiano Horta, em que também tem uma gestão qualificada ali na região metropolitana 2. Acho que no norte, na região dos Lagos, acho que foi importante a vitória em Cabo Frio do Zé Bonifácio, que foi candidato ao Senado, é um cara que tem uma visão progressista, tem compromisso independente de ter lá também agora problema que soube agora de judicialização da eleição, isso está ocorrendo em muitas regiões do Estado, mas é uma pessoa com quem a gente pode ter como um aliado do SUS. Na região serrana, a vitória do Bom Tempo, que é um médico, inclusive, a trajetória dele em relação à saúde como um todo, particularmente e também na questão da saúde mental, é um prefeito que a tradição dele é trabalhar o SUS de uma maneira respeitosa e com foco na gestão qualificada. Na Baixada Fluminense, o Rogério Lisboa, que ganhou a eleição, lá tem uma influência grande, o doutor Luizinho, que foi secretário de Estado, né, da Saúde, ele foi, inclusive, secretário municipal lá, é o atual presidente da Comissão Externa da Câmara de Covid, tem feito um bom trabalho na frente da presidência da comissão. Acho que, de certa forma, terá uma influência do Luizinho, que trabalha o SUS de forma entendendo a importância do Sistema Único de Saúde. Então, acho que a Baixada, como é o município polo, Nova Iguaçu, fazendo um panorama do Estado, aí, entrando em outras cidades, acho que em Japeri, com a pediatra que ganhou, a doutora Fernanda, é uma pessoa da área de saúde, que primeira vez que nunca se candidatou a nada, tenho conversado com ela, tenho ouvido conselhos sobre a importância de valorizar. É uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, Japeri, também na Baixada Fluminense. Eu acho que, à luz desse diagnóstico assim, das eleições em vários municípios, a gente poderia dizer que
a eleição do Rio e a reeleição em Niterói são duas notícias boas, porque um secretário do Rio já foi indicado, nomeado, e é uma pessoa que tem compromisso com o Sistema Único de Saúde, e a gente viu a tragédia que foi a gestão do Crivella aqui no município do Rio. E isso irradia para todo o Estado, né? O Rio é polo, é referência. Então, eu diria que, de uma maneira geral, com a vitória em Maricá, a vitória em Cabo Frio, enfim, a vitória em Petrópolis do Bom Tempo, se mantiver também, está sob júdice, acho que a gente tem um cenário um pouco melhor, sob o ponto de vista sanitário, com a expectativa do ano que vem, num momento dramático da população do Estado e do país, com essa gravíssima crise sanitária, econômica, que é o Covid-19. Então, essa é a minha avaliação geral. Então, obrigado, Chico D'Angelo. Talvez pudesse, não sei se você tiver ainda dispuser de algum tempo, a gente poderia talvez deixar que as pessoas, se quisessem fazer questionamentos, questões, dúvidas, para falar, por exemplo, da região norte, a região noroeste, são regiões assim, a Médio Paraíba, né, que teve também, tem uma eleição que também está sob júdice, parece, a eleição de Volta Redonda, né? Isso. Que é o Zé Neto, o Neto já foi prefeito lá também outras vezes, né? Só talvez para complementar isso e depois, você tendo tempo, talvez abrir para as pessoas que quiserem fazer perguntas diretamente a você. Tá bom. Tá? Valeu. Então, eu vou complementar. Eu sou campista, né? Nasci em Campos, vim cedo para cá estudar, então conheço um pouco a realidade do norte e noroeste do estado. Campos teve uma eleição muito polarizada, com o filho do garotinho, o Vladimir, e o Caio Viana, que é filho do Arnaldo Viana, que é médico e foi prefeito lá. Trabalhei mais o nome do Caio, acho que ele tinha mais compromisso com a questão sanitária, com a saúde pública, ia fazer uma gestão melhor, mas eu diria que o Campos é uma cidade polo ali na região norte do estado e que tem muitos problemas do ponto de vista de saúde pública. Saúde da família na cidade, uma cobertura muito pequena, e acho que ali é uma interrogação e um desafio. Tem um clientelismo muito grande na forma de lidar o Sistema Único de Saúde. Houve as duas últimas gestões da cidade foram muito complicadas na área da saúde. Acho que foi o tema central do debate na cidade, foi a questão da saúde. Eu estive lá na sexta-feira, na semana anterior ao segundo turno, para um debate com colegas da área de saúde, profissionais de saúde, e pude ver assim, o drama que a cidade está vivendo, com o fechamento de unidades da saúde da família, interrupção de obras em hospitais, fechamento, enfim, a pauta da saúde na cidade é a pauta prioritária, assim como em outras, né? E há uma expectativa de que o tema, e como é município polo, município referência ali de toda a região, Itapiruna, São João da Barra, enfim, Bom Jesus, Tabapuano, Campos é um município referência, como Niterói como na região serrana Petrópolis e como na Baixada Nova Iguaçu evidente que aqui o Rio de Janeiro é a referência da região metropolitana, né? Acho que também outra cidade importante que teve segundo turno, foi uma eleição disputada, tinha um bom candidato lá, perdeu a eleição no Photoshop, Friburgo, e que também o tema da saúde foi assim muito debatido, foi a pauta quase central em Friburgo, foi a discussão sobre a saúde, que vive uma situação muito, muito dramática. E quando as cidades têm uma gestão mais qualificada, eu reparei isso andando o estado. Aliás, eu voltei de Campos já na estrada com sintoma de Covid, e no dia seguinte já estava acamado. Hoje é o 12º dia, eu estive lá antes. A gente pode ver que as cidades que trabalham, seja na área da saúde mental, na área da urgência e emergência, na área
da cobertura de saúde da família, a gente vê que as cidades que tiveram uma gestão qualificada na saúde, como Maricá e outras, tiveram um êxito eleitoral, como o próprio Niterói, muito, muito intenso, né? Ganhando eleição no primeiro turno. E as cidades que tiveram gestão, que há um discurso, mas a saúde não dá voto. A saúde, ela pode não dar voto, mas ela derrota candidatos. Nós temos exemplos, andando pelo Estado, eu pude ver e as pesquisas mostravam que aqui a pauta central é a saúde, aqui a pauta central não é a saúde, a pauta prioritária é a questão do emprego, a questão prioritária é a questão de segurança. Então, eu acho que isso reflete um pouco esse cenário que a gente está vivendo, e aqui no Rio, o tema da saúde foi um tema, em todas as pesquisas que a gente analisava no município do Rio, era um tema central. Então, eu acho que esse cenário que está posto aí, muito fruto dessas vitórias importantes que eu citei, eu acho que a gente tende a ter um quadro, seja no COSEMES, seja nas discussões municipais, melhor do que o atual que a gente está vivendo, de um drama completo e absoluto do ponto de vista do debate sobre a saúde, da desqualificação, do despreparo, enfim. Assim como também na questão da Secretaria Estadual. Acho que há uma tendência a gente ter um cenário um pouco melhor para a gente debater o Sistema Único de Saúde e avançar. Ok, obrigado, Chico D'Angelo. Queria que você conhecesse aqui o Leandro Pacheco, que ele que vai conduzir aqui, dar a palavra e vai conduzir o debate, e tem pessoas querendo falar com você. Eu próprio queria começar te fazendo uma pergunta sobre São Gonçalo. O que se passou em São Gonçalo que tinha um candidato que era da saúde pública, estava na frente, ganhou o primeiro turno, e no último momento lá, perdeu, como a Priscila aqui mencionou, perdeu para um candidato que digamos, do perfil que nós chamamos de perfil bolsonarista, né? Quer dizer, porque é um candidato militar, da direita, um candidato que fez uma campanha com muita... Eu vi uns trechos da campanha com muita utilização de desqualificação do adversário, desqualificação dos partidos opositores. Mas, enfim, eu queria... porque eu sei que Niterói acompanhou os grupos de saúde de Niterói, de Maricá, etc., estavam assim, muito esperançosos, né, que São Gonçalo é uma cidade com grandes problemas de saúde, problemas estruturais de saúde, assistência social, etc. O que aconteceu lá, Chico? Então, a eleição em São Gonçalo foi uma eleição de um grande aprendizado. Primeiro que a gente conseguiu lá trabalhar a unidade de todos os setores democráticos e populares, né? A chapa foi composta pelo Dimas Gadelha, do PT, e o vice, o Marlos, que foi vereador do PT e atualmente está no PDT. Começaram a campanha com 2%, 3%. Era o quinto colocado, essa chapa. Ela cresceu na hora certa, na reta final, muito por influência de Niterói e São Gonçalo, como exemplos de referência de gestão em todas as áreas, mas particularmente na área da saúde. Na reta final do primeiro turno, houve um crescimento muito grande da chapa, empolgou a população e foi para o segundo turno com uma vantagem até expressiva em relação a esse candidato do atraso. O segundo turno, para surpresa nossa, as pesquisas nas 2 semanas, inclusive no dia anterior do Ibope, dava o Dimas ganhando a eleição por uma margem um pouco menor do que a gente esperava, mas com 4% a 5% de vantagem. E, para nossa surpresa, nas últimas 48 horas, por uma diferença pequeníssima, 0 ponto, alguma coisa, o capitão lá virou a eleição e ganhou a eleição. Cada um tem uma avaliação, dizem que foi o dia, uma campanha muito estruturada, enfim, na reta final, o governo federal, Bolsonaro, entrou no circuito, colocando... É uma cidade que tem um eleitor muito, muito grande, de perfil evangélico, uma cidade com
que teve muito a questão da ajuda emergencial que nós aprovamos na Câmara. São Gonçalo, por ser uma população muito pobre, teve muita gente que foi beneficiada com essa ajuda emergencial que nós que votamos, o governo era contra, mas ele acabou se capitalizando, né? Então, é uma soma de fatores que a gente, nas últimas 48 horas, fomos pegos de surpresa, uma eleição que estava... O Dimas foi secretário de saúde lá de São Gonçalo 2 vezes, e teria sido muito bom, porque é o segundo colégio eleitoral do Estado. Foi uma derrota difícil essa da gente assimilar, porque estávamos com a taça na mão e, infelizmente, estamos analisando, ainda agora há pouco estava conversando com alguns amigos aqui de Niterói, do porquê que esse fenômeno aconteceu em São Gonçalo. Obrigado, Chico. Obrigado. Leandro? Obrigado, Pedro. Primeiro, queria agradecer, prazer em conhecê-lo, Chico. E agradecer a sua presença aqui. Temos o Carlos Henrique. O Carlos Henrique é lá de Macaé. Ele quer fazer uma pergunta. Boa tarde, Chico de Ângelo. É um prazer conhecê-lo. E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta em que ela foi no Brasil inteiro aconteceu isso. Aconteceu aqui em Macaé, porque eu sou de Macaé. Aconteceu em Macaé que o prefeito que foi eleito com 23 mil votos, numa cidade de 160 e poucos mil votos, ele foi eleito com 23 e abstenções nós tivemos 40 e poucos mil. Assim, esse panorama geral assim, do Brasil, o que aconteceu com essas abstenções? Por que essas abstenções? Porque até então não acontecia isso. As pessoas iam para votar porque gostavam, porque estavam interessados, o interesse era muito grande. E por que hoje não acontece esse interesse todo? Muito obrigado. Hein? Eu acho que estão uma somatória de coisas. Primeiro, a própria pandemia. Por exemplo, Copacabana, quase 50% das pessoas, é um bairro que tem uma população acima de 60 anos muito intensa, praticamente 48%, 49% da população não foi votar. Segundo o município que teve esse fenômeno de quase também 40 e tantos por cento, foi Petrópolis. É uma cidade também que tem uma população idosa grande. Eu acho que tem a questão do Covid, tem um pouco também, às vezes, a questão do desencanto com a política, que em alguns locais não trouxe empolgação o cenário do segundo turno. As cidades onde o segundo turno teve uma discussão mais profícua, mais qualificada, mas o número de abstenção não foi tão grande, mostrando que aí o eleitor se interessou, participou, tem exemplos aí mostrando isso. Eu acho que é um somatório de coisas, mas o fator principal é mesmo, eu acho, a pandemia, que fez com que a população de mais idade resolvesse... muita gente também, alguns até com problemas de saúde mesmo, que resolveram não arriscar e votar. Essa é a minha análise, sem ter uma coisa mais profunda, mas eu acho que é um pouco essa a coisa mais responsável por esse número de abstenção tão grande no segundo turno. Ok. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. A gente está aí com a presença do Chico. O André levantou a mão. O André levantou a mão. André, quer falar alguma coisa? Boa tarde. Eu queria perguntar ao deputado, né, também, porque na fala dele, ele falou sobre a questão do peso da saúde. Ele observou, né, que parece que teve um direcionamento aí em relação a reeleições de candidatos que trabalharam bem essa parte da saúde. Porque, inclusive, isso foi meio óbvio, né, de a gente ter essa preocupação com a saúde, dar essa importância para a saúde, mas, de fato, eu observei na fala dele que ele também constatou que isso não tinha um peso muito grande Eu queria que ele confirmasse se foi isso mesmo que ele falou, assim, sobre essa questão da saúde ter ganho essa importância, né, na eleição. Mas agora, com a resposta que ele deu para o Carlos, talvez a pandemia já tenha pesado nisso aí também, né? Sem dúvida.
Poderia, Sem dúvida, André. Eu acho que direcionado essa importância. as prefeituras que trabalharam o tema da saúde, não só de uma maneira geral, mas particularmente no enfrentamento à pandemia, elas tiveram uma performance eleitoral positiva. Cito o exemplo da minha cidade, né? As eleições últimas da cidade foram decididas no segundo turno. Nessa eleição, com 63%, a gente ganhou a eleição de uma maneira acachapante, né? Numa cidade que tem uma tradição de ter segundo turno. Muito fruto disso foi o desempenho da prefeitura, do prefeito, da Secretaria de Saúde, com o tema da saúde. Não só enfrentado de uma maneira geral, a questão econômica, a questão... mas a questão sanitária, ela teve na questão assim, central do debate na cidade. Como a prefeitura fez um trabalho muito qualificado, a eleição foi liquidada no primeiro turno. As prefeituras como a de Campos, em que o tema da saúde foi o calcanhar, foi a pedra no sapato do prefeito lá, que ganhou a eleição na última eleição. No primeiro turno, na última eleição, o prefeito atual de Campos, ele ganhou a eleição com o tema da saúde. Liquidou a eleição no primeiro turno. Agora ele ficou, se não me engano, em quarto, ou em terceiro ou quarto na cidade. Quer dizer, com a máquina na mão, o desempenho dele na saúde é tão ruim que ele não foi para o segundo turno e ficou em quarto lugar, mostrando que a saúde ela passou a ter, não só em função da pandemia, que foi o tema central das discussões eleitorais, aí, mas também outras questões, quer dizer, cidades que expandiram o programa de saúde da família, cidades que tiveram uma atenção especial na questão do enfrentamento de outros temas da saúde, enfim, a própria questão da saúde mental. Enfim. Então, eu acho que esse somatório de coisas fez com que a saúde passasse a ter uma importância muito grande, muito, e quem teve bom desempenho ganhou a eleição, e quem não teve, a saúde foi um carro-chefe nessa eleição, isso eu não tenho a menor dúvida, andando pelos municípios do estado, eu pude ver isso. Na cidade do Rio ficou claro, né? Na cidade do Rio isso ficou bem claro, né? Na cidade do Rio ficou mais claro. Ô, Pedro, eu queria agradecer aí a vocês. Vou ter que me retirar aqui e estou aberto aí para mais alguma pergunta, alguma conclusão, se alguém queira fazer. Agradecer muito a vocês aí terem me convidado para esse bate-papo. Estou sempre à disposição aí. Tá bom, Chico. Chico D'Angelo, que é deputado federal do PDT, foi secretário de Saúde de Niterói, e é um companheiro do campo da saúde pública, da defesa do SUS. Vou te deixar só uma pergunta final, Chico. Você, como deputado federal, que está lutando lá no parlamento, como é que você está vendo a perspectiva agora da defesa do SUS, considerando o cenário, que é um cenário de ameaça real ao SUS, né? Não é uma ameaça só à saúde mental, é também ao SUS. Você podia, talvez, como última colocação sua, fazer um comentário sobre essa questão nacional de defesa do SUS, né? Então, eu acho que nós vamos entrar agora num novo cenário na Câmara. Teremos a escolha de um novo presidente da Câmara dos Deputados, agora em 1º de fevereiro, nessa nova legislatura. E, para vocês terem uma ideia, a única comissão que esse ano funcionou na Câmara foi a comissão da qual eu faço parte, foi a comissão externa que debate a pandemia, Covid-19. Né? O resto das comissões todas não funcionaram. Então, eu acho que, como muitos parlamentares tiveram Covid, alguns até grave, alguns faleceram, acho que alguns até tinham uma visão do SUS, visão de mundo, visão do SUS conservadora. Acho que essa pandemia fez com que a cabeça de muitos parlamentares que não conheciam o SUS, não sabiam da importância do SUS, passaram, seja por experiência pessoal, seja por experiência familiar,
seja por experiência da sua cidade, que ficaram nas suas cidades, as sessões da Câmara foram virtuais. Eu tendo a achar que nós, que vínhamos sofrendo grandes derrotas na Câmara, né, com propostas completamente absurdas, de desmonte, literalmente, do Sistema Único de Saúde. Eu tendo a achar, pode ser um otimismo meu, que nós vamos entrar, a partir do ano que vem, num cenário de respeito mais à questão do Sistema Único de Saúde. Acho que o enfraquecimento eleitoral do governo Bolsonaro vai ter também peso nisso. Acho que há uma visão de que é preciso sentar para conversar dentro da casa, de ter respeito com o setor público, e acho que é possível que tenhamos uma retomada das bandeiras históricas, de barrar o subfinanciamento do SUS, de enfrentar os temas centrais. Por exemplo, acho que a eleição agora da Fiocruz será um sinal se a gente vai conseguir fazer com que a Anísia, que foi a mais votada, seja nomeada, é o que a gente está trabalhando. Tem um candidato lá que foi lançado pelo bolsonarismo só para marcar posição e tem uma perspectiva que a gente está preocupado. No momento desse, que a Fiocruz, com a importância que tem na questão da vacina, acho que é uma coisa até, eu estava agora há pouco conversando, ontem conversei com a Jandira, acho que é uma coisa até que cabe, se houver alguma indicação, alguma nomeação fora dos três que são do ramo, né, da gente judicializar. É caso de entrar no Supremo e barrar. Não tem condição de uma brincadeira de nomear uma pessoa desqualificada para conduzir uma Fiocruz no momento de uma pandemia dessa. Eu tendo a achar que a gente vai ter um cenário um pouco melhor, fruto da gravidade que todos nós estamos vivendo e que alguns parlamentares de visão de mundo conservadora viveram até uma experiência pessoal dramática. Então, essa é a minha... Pode ser que eu seja otimista, mas é essa a minha impressão. Ok, Chico D'Angelo, obrigado aí pela... Você agora conhece aqui o que é a Frente Stamira, toda terça-feira, 17 horas. Tá bom. Obrigado. Nós temos essa roda de conversa. Muito grato, hein, Chico? Valeu, melhoras obrigado. Aí, hein? Você já está se recuperando, tá bom? Obrigado. Grande abraço. Valeu. Obrigado pela participação, Chico D'Angelo. Então, vamos dar sequência ao que a gente tinha pensado, né, da gente poder discutir um pouquinho o cenário nacional. A gente tem, então, a Priscila vai trazer alguma apresentação para a gente pensar como é que ficou, então, o cenário nacional com as eleições municipais e o cenário político aí, partidário no estado do Rio de Janeiro. Tá, vou compartilhar aqui, mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta para o Pedro. Pode ser, Pedro, já que o deputado saiu. Eu fiquei com desejo, porque, para quem não sabe, eu estudo na Fiocruz, então eu acompanhei um pouco esse processo eleitoral lá desse ano. E eu fiquei me perguntando, lá é um formato lista tríplice, né? Então, os 3 mais votados entram numa lista que vai ser enviada para o governo federal e vai ser nomeado pelo presidente. E quando ele falou, né, desse medo todo que tem a Fiocruz de não ser nomeado ninguém ali dessa lista, e aí, no caso, eu até destaco a Anísia, que está em primeiro nessa lista, então o ideal, né, seria de bom tom que ela que fosse nomeada. Como esse medo existe, é real, eu queria saber se você acha que o Bolsonaro ele realmente tem esse fôlego de peitar essa briga com a Fiocruz. Não sei se vocês se lembram, mas em 2017 teve a eleição presidencial lá, que foi Anísia e a outra candidata, a Tânia, e o Michel Temer chegou a nomear a Tânia, mas a Fiocruz pressionou, logo em seguida ele recuou e nomeou a Anísia mesmo. Eu sei que foge um pouco da nossa conversa aqui, eu já vou compartilhando os slides, mas eu fiquei me perguntando nisso. Será que ele tem esse fôlego de peitar essa briga com a Fiocruz? Até por todo o papel que ela desempenha, que o deputado falou muito bem? Então, eu vejo aí, pelo que o Chico D'Angelo falou, que eles estão preocupados com essa possibilidade, né? A eleição lá na Fiocruz, a lista tríplice, os 3 primeiros colocados,
são pessoas que trabalham na Fiocruz, que são pessoas, como ele mesmo falou, definiu como sendo do ramo. Se o presidente da República nomeasse o candidato, fosse nomear esse candidato, ele seria nomear o quarto colocado, quer dizer, seria nomear a pessoa que não entrou na lista tríplice. Mas eu acho o fôlego, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu também tomei, assim, fiquei preocupado com a preocupação que o Chico D'Angelo demonstrou, entendeu? Porque ele já falou que, enfim, que eles estão... Ele, não sei se vocês perceberam, ele começou falando... Hoje já conversei com o Gadelha, e é o Gadelha que é vice-presidente lá da Fiocruz, né? Mas, enfim, eu vou até procurar saber melhor, mas esse governo, ele não é muito de... Ele tem feito algumas nomeações de universidades federais. Eu sou professor de universidade federal. Ele fez uma universidade federal no Nordeste com uma pessoa que não estava na lista tríplice, mas ainda não... Provavelmente essa situação poderá ser revertida. Eu acho que é o risco que está colocado, né? Porque é óbvio que há um enfrentamento entre o Ministério da Saúde, totalmente militarizado, do governo Bolsonaro, e a Fiocruz. O Ministério da Saúde, hoje eu estava lendo uma notícia de uma reunião muito preocupante que está ocorrendo no âmbito do CONAS e CONASENS, com discussão sobre saúde mental, e o Ministério da Saúde é representado pelo capitão não sei o quê, que acaba de assumir uma função, não da saúde mental, mas uma função outra lá no Ministério. Quer dizer, o Ministério da Saúde está muito desfigurado. Em todos os governos do Brasil, desde a Constituição de 88, os ministros são nomeação política do presidente da República. Eu não me oponho a isso. Acho que, enfim, o ministro é um cargo de confiança do presidente da República, que é eleito pela população. Agora, os quadros técnicos do Ministério da Saúde, no Brasil, sempre foram quadros técnicos de excelência. Nunca ocorreu isso de se nomear... Por exemplo, por que nomear um conjunto de militares para as funções técnicas do ministério? Isso não tem sentido, gente. Isso não tem sentido em lugar nenhum. Do mesmo modo que você não vai nomear sanitaristas e enfermeiros para ser dirigentes do Exército, entendeu? Porque são coisas que não têm. Então, acho que a Fiocruz é um patrimônio, né, da sociedade brasileira, e eu acho que ela estimula, de fato, essa cobiça aí do governo federal. Fiquei preocupado também com a preocupação do Chico, né, do Chico D'Angelo. Significa que eles estão atentos a essa questão. Mas a instituição Fiocruz, ela se conduziu muito bem nesse processo, né, porque ela fez uma eleição com a votação para a lista tríplice e, de certa forma, a Nízia é a atual presidente, foi a mais votada na lista tríplice, mas há um compromisso. Isso aconteceu uma vez, o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, nomeou para ministro, aliás, nomeou para reitor da UFRJ nos anos 90, o terceiro colocado da lista tríplice. E há um acordo estabelecido entre todos de que você nomeia o mais votado. Ele nomeou o terceiro colocado. E foi uma crise na UFRJ que durou o mandato inteiro desse reitor. Uma crise de não governabilidade que durou o mandato inteiro. Nesse caso, é pior, porque seria a nomeação de um candidato que sequer entrou na lista tríplice, né? E que é uma pessoa que, de fato, não tem nenhuma formação técnica para ter essa função. Acho que isso não vai ocorrer, mas, de fato... O Chico D'Angelo expressou ali uma preocupação, né? O medo é real, mas que bom que eles já estão atentos a isso, preocupados com isso. Claro, mas fôlego, viu, Priscila? Fôlego, enfim. O sistema é presidencialista,
o Bolsonaro tem o apoio do Centrão, ele está com um apoio na Câmara Federal mais ou menos consolidado, não é isso? Ele não perdeu esse apoio com essa eleição, ele perdeu com seus candidatos de perfil mais tipicamente de extrema-direita, como é o perfil ideológico e político do governo Bolsonaro, mas o Centrão, quer dizer, os 10 partidos que formam o Centrão, foram vitoriosos nessa eleição. Então, agora, no plano municipal, né? No plano municipal. No plano lá do Congresso, ele conseguiu, o Bolsonaro construiu uma maioria. Então, a rigor, ele é um governo que tem maioria, não é um governo de minoria, ele tem maioria tanto na Câmara como no Senado. Ele foi derrotado com os seus candidatos, exceto o caso lá de São Gonçalo, que teve essa virada nas 48 horas, né? Por isso que eu perguntei a ele, porque São Gonçalo foi uma eleição muito anômala, né? Mas tirando esse candidato como São Gonçalo, de uma maneira geral, os candidatos bolsonaristas foram derrotados. É o caso, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, o Bolsonaro apoiou o Crivella, que foi amplamente derrotado, né? É isso? Ele apoiou o candidato lá em Fortaleza, que foi amplamente derrotado. Então, o candidato do Bolsonaro em São Paulo não passou para o segundo turno, quer dizer, São Paulo capital, quer dizer, então o Bolsonaro, ele mesmo, teve seus candidatos derrotados, não é? Mas a base de apoio do Bolsonaro, que é o Centrão, ela manteve no plano municipal e até aumentou um pouco a sua força, né? Mas eu acho que podia apresentar aí o cenário nacional para a gente completar, né? E fazer uma discussão desse panorama nacional também, e seguir um pouco, né? Eu queria explicar a vocês que eu tomei a iniciativa de telefonar para o Chico D'Angelo, porque ele tem esse conhecimento do interior do Estado, por isso que eu pedi para ele dar um panorama geral aqui, dentro do tempo que ele podia lá, né? Priscila, apresenta aí, então. Eu botei aqui para compartilhar. Eu acho que essa parte nacional você tem muito mais propriedade para falar que eu, Pedro. Esse quadro é o quê? É distribuído esse é aquele mapa dos partidos. Isso, esse é o que mapa aí que mostra olha, os prefeitos eleitos por partido no Brasil, né, a partir da cor dos partidos e o número de prefeituras conquistadas. Os outros slides, eles trazem mais minúcias desse mapa, mas dá uma ideia para a gente... Vou passar os outros também, que aí eu faço um comentário mais geral para você, para todos aí. Uhum. Então, a gente vê, né, que o MDB foi o grande líder aí das eleições, né, ele lidera com 5 prefeitos nas capitais, seguido pelo DEM e pelo PSDB, que estão aí cada um com 4 capitais, depois PDT, PP, PSB, Avante, Podemos, PSOL e Republicanos, PT, né, ficou de fora. Então, aquele mapa, primeiro mapa, mostra bem, assim, né, pelas cores dos partidos, assim, né, como é que ficou, dá para a gente perceber, assim, o quanto que o PSDB, ele, embora tenha conquistado menos prefeituras, ele vai governar muito mais pessoas, né, então a área ali é grande, as áreas em que o PSDB vai ter influência. Pode passar, Priscila, por favor? Eu coloquei aqui, né, as prefeituras segundo a posição do partido do prefeito eleito, assim, né, uma análise feita pelo G1 de que os partidos de esquerda recuaram de 1.093 prefeituras para 800 prefeituras, enquanto que os partidos de direita avançaram de 4.222 para 4.473 prefeituras, né? E o centro manteve ali mais ou menos igual, de 233 para 190. Então, a gente, na visão do G1, o avanço aí, né, da direita, das legendas da direita nas prefeituras. O próximo, professor.
E aí, esse aqui é uma lista também feita pelo G1, que traz o número de prefeitos eleitos por partido nas últimas 5 eleições. Então, de 2004 para 2020, né? O MDB, ele deu uma recuada, mas ele continua sendo o partido, né, com maior número de prefeituras, seguido hoje pelo PP, PSD. O PSDB, a gente vê aí que ele deu uma recuada importante, né, mas ainda tem uma grande influência por ter conquistado o maior colégio eleitoral, que é São Paulo. O DEM também, né, que vinha recuando desde 2012, mas que teve, né, de novo um crescimento. PL, PDT, PSB, PTB, os republicanos, e aí o PT, que teve um recuo significativo aí em termos quantitativos de prefeituras nesse ano de 2020. Seguidos depois, né, Cidadanias, PSC, que em termos quantitativos praticamente, né, cresceu bastante aí, se a gente for pensar em porcentagens. O Podemos, né, cresceu aí quase 300, mais de 300%, então é importante a gente ficar atento a esses números. PSD, Solidariedade, PSL, né, também crescimento aí de 300%, Avante, né, um crescimento significativo aí, 600% de crescimento, né? Patriota, PV, PCdoB, um outro recuo, PROS, PNN, o PRTB, Rede, PSOL, Partido do PMB, da Mulher Brasileira, e os outros que eu nem sei, DC, PTC, Novo, e outros que não tiveram nenhuma prefeitura. No estado do Rio de Janeiro, né, o PSC, então, é o partido com maior número de prefeituras. 11 prefeituras, seguido pelo DEM, PL e SD, o Solidariedade, né, com 9 cada um. Depois o PP com 8, o MDB com 6, PSD e Republicanos cada um com 5, Cidadania e PDT com 4, PTB com 3 prefeituras, Avante e Podemos com 2, e os outros com 1, né? PMB, PROS, PSDB, PT, PV e Rede. Então, o PSC, o Partido Wilson Witzel, e um crescimento significativo aqui no nosso estado. Leandro, pode voltar para daquele do cenário nacional, aquele com os vários partidos aí. Então, é só para a gente fazer um comentário para ter uma ideia do quadro partidário, né? De uma maneira geral, a dificuldade que a gente tem de entender o cenário político no Brasil nos últimos anos é porque houve, de fato, uma fragmentação. Houve uma fragmentação muito grande, de tal maneira que a gente tem hoje registrados no TSE 33 partidos políticos. Desses 33 partidos políticos, cerca de 29 elegeram pelo menos um prefeito, né? Pelo menos um prefeito. É um quadro político muito fragmentado, e qualquer pessoa que olhar um quadro político desse vai pensar assim: eu não consigo entender a política, eu não consigo entender quais são as forças políticas. Então, o que eu acho que é importante da gente pensar, volta com aquele quadro sobre esquerda, direita e centro, Leandro. Olha, essa distribuição aí foi feita por o site da Rede Globo, né? Um site do Globo. Portanto, é um site que tem uma posição política que nós sabemos é uma posição política conservadora, uma posição política de apoio a partidos que são conservadores. Portanto, podemos apresentar sabendo que tendo alguma objetividade no sentido dessa divisão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que significa hoje ser partidos de esquerda, o que significa partidos de centro, o que significa partidos de direita. Então, vejam que há um pequeno aumento dos partidos conservadores, né, de direita da eleição de 2016 para a eleição de 2020. Isso não é uma surpresa, porque em 2016 houve uma mudança no cenário político do Brasil,
com a substituição de uma presidente, que era uma presidente eleita, e com a entrada de um vice-presidente que é conservador, do MDB, e, portanto, com um desmantelamento do cenário político que vinha ocorrendo. Houve um aumento da participação, que a gente vai ver no outro quadro, de vários partidos, que são partidos que hoje formam o campo de apoio do atual governo. Então, o que significa para nós aqui dizer que é de direita, de centro ou de esquerda? O nosso debate é o debate da saúde mental, é o debate da saúde pública e do SUS. Se a gente tivesse parlamentares de direita que defendem o sistema único, universal, de saúde para a população brasileira, essa distinção direita e esquerda não seria tão importante para nós. Entretanto, em que consiste o pensamento de partidos conservadores no que diz respeito à saúde pública? Nenhum partido conservador defende um sistema universal de saúde gratuito, igualitário e que possa atingir da mesma forma toda a população. Por quê? De uma forma geral, os partidos conservadores defendem um sistema de saúde que tem ofertas diferenciadas de acordo com a capacidade financeira dos clientes. De uma forma geral, defendem meios de privatização do sistema de saúde pública. Isso é uma característica, porque os argumentos são de duas naturezas. Tem um argumento que é preciso economizar dinheiro para o governo pagar suas dívidas e, portanto, não podemos gastar com saúde pública. Então, esse é o argumento que nós chamamos de argumento fiscal. Né? É o argumento de economia fiscal, porque o país não aguenta ter tanta despesa com o SUS. O segundo argumento é um argumento de que é o argumento que a gente poderia chamar que é o argumento até do sistema de saúde norte-americano. É que, na verdade, é o argumento de que a saúde é um bem, como outro qualquer, a ser buscado no mercado. E, sendo um bem a ser buscado no mercado, não é o Estado que tem que oferecer, mas as pessoas têm que buscar por conta própria. Portanto, é uma perspectiva de mercadorização, como a gente costuma dizer, da situação da saúde. Então, acaba sendo assim, o Brasil é um país extremamente desigual. É um país em que uma parcela da população, próximo de 40%, tem faixas de renda muito modestas, muito baixas. O Brasil não é um país de classe média, em que a população pode tranquilamente comprar o seu serviço de saúde. E mais do que isso, em 1988, o Brasil aprovou uma Constituição que disse que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a grande diferença hoje, para nós, é quem são as forças políticas que defendem um sistema universal de saúde, independente das questões financeiras do Estado, porque se saúde é dever de todos, direito de todos e dever do Estado, é preciso resolver a questão do financiamento, direcionando prioridades para a saúde. Então, tira de outras coisas e direciona prioridades para a saúde. Nós sabemos, todo mundo sabe, é consenso, que metade dos gastos fiscais, quer dizer, em um ano de governo no Brasil, 50% dos gastos são utilizados para pagar dívida de juros da dívida interna e da dívida externa. Então, são pagos ao sistema financeiro, 50%. Se a nossa Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, o recurso tem que ser retirado do sistema financeiro e colocado no setor social. Essa é a diferença fundamental de direita e esquerda em relação à administração dos recursos financeiros. Então, vamos voltar, porque eu acho que eu não vou falar muito tempo nisso, não, para a gente ter uma ideia do estado do Rio.
Leandro, coloca aqueles partidos agora mais divididos. Por que que tem... olha bem, volta ao primeiro slide. Existem alguns autores que dividem esse campo conservador, ou seja, o campo que não defende o SUS universal e gratuito. A gente pode afirmar que os conservadores não defendem o SUS universal e gratuito? Sim, podemos afirmar. Porque isso faz parte, inclusive, da proposta dos seus partidos, faz parte dessa proposta da emenda constitucional 95, que foi aprovada no governo Temer, que é uma emenda que foi aprovada por todos esses partidos aí que nós chamamos do campo conservador, todos. Quem votou contra a emenda 95 foram só os partidos do campo progressista ou de esquerda. Então, na verdade, passou com muita facilidade, porque depois da interrupção do processo democrático em 2016, o Congresso ficou totalmente controlado por esse grupo chamado Centrão, mais outros partidos da direita. O que diz a emenda 95? A emenda 95 congela por 20 anos os recursos para saúde, educação, assistência social. São os recursos sociais, tá certo? Isso é absolutamente inviável do ponto de vista de um país pobre como o nosso. E, certamente, é a grande luta que nós temos pela frente, revogar e deixar de... A pandemia mudou um pouco esse cenário, porque foi necessário investir mais recursos na saúde pública por causa da pandemia, por causa dessa catástrofe sanitária, não é? Então, voltando lá, número de prefeitos eleitos por partido no Brasil. Só para a gente ter uma ideia. Como é que a gente vai entender... Por exemplo, o prefeito da minha cidade é do PP. O que isso significa? O prefeito da minha cidade é do PSL. O que isso significa? Há um discurso importante de se dizer, que é o discurso seguinte: o partido não significa nada. O importante é a pessoa. Esse discurso, nós aqui, pelo menos nós aqui da Frente Stamira, eu acho que a gente tem que colocar esse discurso entre parênteses. No seguinte sentido: por que essa pessoa, então, escolheu aquele partido? Entendeu? Importa é a pessoa, sim, mas a pessoa se filiou a um partido. E aquele partido defende determinadas posições. Então, a gente tem que acreditar que quando uma pessoa se filia a um partido que defende, por exemplo, a militarização dos setores sociais, que essa pessoa se filiou àquele partido porque é a favor dessa militarização. Se eles filiam um partido que é contrário aos direitos sociais adquiridos pelas minorias, ele se filiou a um partido que ele também tem aquela posição, entendeu? Então, eu acho que é uma posição importante que a gente deve tomar, é de não aceitar que a pessoa entrou no partido, mas ele é muito bom, ele, na verdade, o partido não quer dizer nada e tal. Porque senão a gente nunca vai conseguir entender a realidade política dos nossos municípios. Tá? Agora, tem alguns partidos que que não têm uma posição muito clara em muitos pontos. Não é o caso muito da saúde pública. Na saúde pública, os partidos têm uma posição assim, mais clara. Então, só para você ter uma ideia, aquele conjunto de partidos ali, o MDB continua sendo, por incrível que pareça, o maior partido brasileiro. É o MDB do Michel Temer, é o MDB do Gedel Vieira Lima, é o MDB do Romero Jucá. Quer dizer, o MDB, que é o partido que foi responsável por essas coisas que são apontadas como os problemas da política brasileira, continua sendo o maior partido, continua sendo um partido extremamente forte. Ali vocês vão ver prefeitos eleitos, que o PMDB continua crescendo. O PP é aqui no estado do Rio, várias prefeituras são do PP, é também um partido que continua crescendo e é um partido que vocês conhecem, porque foi o partido político que teve o maior número
o maior número de pessoas, políticos acusados em todos os processos de corrupção que vieram de 2014 para cá. No entanto, não é o PP que é identificado com a corrupção, são os partidos da esquerda que são identificados com a corrupção. Mas o PP é esse partido, e é um partido que continua nessa fase de crescimento. Eu queria dizer para vocês o seguinte, então, os analistas, só para ser mais simples, esse campo aí é muito partido. Se você pensar assim, 33 partidos, como é que eu vou entender isso? Então, se a gente dividir esses partidos em campo conservador e campo progressista, é uma maneira da gente começar a entender. E aí vocês vão ver, como estava naquele slide anterior, que o campo conservador está muito maior que o campo progressista. Né? Volta lá, Leandro, só para a gente retomar isso. Olha, o vermelhinho é o campo progressista, que defende o SUS universal. Isso não é uma simplificação, tá? Todos esses aqui do azul não defendem o SUS universal. Todos esses aqui em azul votaram na emenda constitucional 95, que congela os gastos com saúde pública, educação e assistência social, tá? Todos. Então, a pessoa pode até dizer, eu sou a favor do SUS, mas o meu partido não é. Então, por que você está nesse partido? Tá certo? Você pode mudar de partido, né? Então, seguindo, esse campo conservador, ele, de fato, ele se expandiu um pouco de 2016 para cá, e, com isso, o campo progressista diminuiu um pouco. Um pouco. Todo o problema se deu a partir de 2016, onde, na verdade, hoje houve um grande avanço do campo conservador, de 2016 para cá. A eleição de 2016 já foi depois da deposição da presidente Dilma Rousseff. Então, já foi depois da entrada do Michel Temer, né? Já teve um impacto desse processo. Então, só para terminar aqui, para a gente entender aquele campo conservador, a gente pode dividir esse campo conservador em 3 grupos de partido. Tá? Tem um grupo de partido que chama Centrão. Eles se denominam Centrão. São 10 partidos. Por exemplo, o maior desses partidos do Centrão é o PP. O outro é o PSD, estão vendo ali? Que é um partido criado muito recentemente, 2012, a primeira eleição dele, é um dos maiores. O PL também é do Centrão, o PTB é do Centrão. São esses partidos que formam o apoio principal do atual governo e que formaram o apoio principal do governo Michel Temer. Primeiro grupo, Centrão. Segundo grupo, tem um grupo que a gente pode chamar de partido da direita mais extrema-direita, que são os partidos do campo mais, que a gente pode chamar partidos diretamente ligados ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele era de um partido que foi criado por ele, chamado PSL, que está na segunda página ali, né, Leandro? PSL. Então, os partidos desse campo ali, o PSL, com 50, 90 prefeituras, né, no Brasil, não é um partido muito expressivo, mas é um partido... O Avante também é um partido dessa extrema-direita, o Patriota é um partido da extrema-direita, e tem aquele... Vê na outra página. E o PSC também, tá? PSC também é um partido dessa extrema-direita. Então, pode voltar. Centrão, extrema-direita. O PSC está lá em cima, ó, em segundo aí. O PSC está lá em cima. O PSC. Olha, o PSC é super importante, está vendo o tamanho do PSC? Com 116 prefeituras no Brasil. O Brasil tem 5.600 municípios. Então, é grande, mas não é tão grande, né? É grande, mas não é tão grande. Agora, o terceiro grupo de partidos do campo conservador da direita é formado pelos 3 gigantes, que são o DEM, do Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, o MDB, que é o partido do Michel Temer, e o PSDB, que ganhou a eleição no município de São Paulo. O PSDB.
vejam lá na primeira página que são 3 partidos que têm um número muito grande de municípios. Olha, MDB, PSDB e DEM. Esses 3 partidos, eles não estão no Centrão. Eles saíram do Centrão para se diferenciar do Centrão. Então, nós podemos chamá-los de partidos de um bloco conservador, que alguns autores chamam de bloco conservador neoliberal, que são aqueles partidos que defendem o ajuste fiscal, que defendem diretamente o ajuste fiscal. O que fala o Rodrigo Maia, presidente da Câmara? Tem que fazer a reforma da Previdência, porque as pessoas podem trabalhar até 80 anos. Vocês lembram dessa declaração dele? Quer dizer, ele é contra uma Previdência que seja uma Previdência que dê uma cobertura para a população, para toda a população, para a população idosa, etc, etc. Esses 3 partidos são os partidos extremamente fortes. Também são da base do governo atual do Bolsonaro. Então, vamos para o campo da esquerda. No campo dos partidos progressistas, a gente tem 2 grupos. Tem um grupo que a gente pode chamar partidos de esquerda, que é o PT, o PCdoB e o PSOL. Tá? E tirando aquelas legendas menores que não elegeram prefeitos, como PSTU, etc., que não elegeram prefeitos. Então, esses partidos, PT, PCdoB e PSOL, são os 3 partidos do chamado Bloco da Esquerda. Junto a eles, tem 2 partidos que a gente pode chamar de centro-esquerda. Centro-esquerda, que é o PSB e o PDT. O PDT elegeu o prefeito de Niterói. O PSB é um partido que tem muitas prefeituras, especialmente no Nordeste, e é um partido que cresceu um pouco nessa eleição. Né? Não muito, mas cresceu um pouco. Então, quem defende o SUS universal? PDT, PSB, PT, PCdoB, PSOL. E a rede. A gente pode incluir aí com um pouquinho de flexibilidade a rede de sustentabilidade, tá? Que é um partido pequeno, mas um partido ecológico e tal. Então, gente, eu estou partindo a minha leitura com base na posição desses partidos diante do SUS universal e gratuito. Nós temos, portanto, 6 partidos que defendem o SUS universal e gratuito, diretamente. Aí, pode tirar, Leandro, a gente tem que pensar... bota o cenário do Estado do Rio. A gente tem que pensar o cenário das nossas estratégias locais, pensando mesmo na posição desses partidos, tá bom? Então, vejam que aqui no Estado do Rio são os partidos mais do grupo conservador que dominaram principalmente as cidades. Mas não importa, vocês viram o Chico D'Angelo dizendo que o cenário permite uma certa estratégia de discussão com esses prefeitos. E que as prefeituras que foram mal na saúde foram mal na eleição, tá certo? E as prefeituras que foram mal na saúde foram prefeituras que não investiram no SUS. Isso é certo. Isso é certo. Então, eu acho que isso é um cenário que nos permite pensar as nossas estratégias daqui para frente. Pronto, terminei. Já falei, é só para dar um panorama geral. Obrigado, Pedro. A gente tem 2 pessoas que querem falar, o Jorge e o André levantaram a mão, e eu só vou fazer um comentário que enquanto você falava, eu fiz um cálculo aqui, né, numérico. Os 3 maiores, os grandões que você disse, né, o DEM, PSDB e... esqueci o outro agora. Os 3 maiores juntos, MDB. Eles têm... Isso, obrigado. O MDB, eles têm junto 1.768 prefeituras, o que equivale a quase 32% dos municípios brasileiros, enquanto todos os outros aí que a gente, né, que você descreveu como defensores do SUS, eles somam 805 prefeituras, menos de 15% dos municípios brasileiros. Assim. Então, é um cenário numérico aí que eu acho que eu fiz aqui enquanto você estava falando. Jorge quer fazer um comentário. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Todos e todas, e todos.
eu quero me apresentar em primeiro lugar. É a segunda vez que participo de uma reunião. Eu estou aqui em Nova Friburgo. Eu sou ex-aluno da UFRJ. Já frequentei o IPUB, porque eu usei algum tempo atrás drogas e tal, e hoje eu participo aqui do CAPS em Nova Friburgo. Então, eu me preocupo claro, com a saúde mental minha e de todos os companheiros. E eu até me surpreendi, eu achei que a discussão ia ser mais sobre saúde mental, mas, na verdade, é uma análise política do quadro das eleições, né? Então, já que a gente está falando de política e de eleição, eu queria dizer rapidamente que eu estudei História e Ciências Sociais na UFRJ, depois acabei me formando em Direito no Centro Acadêmico da UFRJ também. E sobre essa toda, eu concordo na maior parte com o que disse muito bem o senhor Pedro Gabriel. Eu só queria dizer o seguinte: depois de vivermos anos de governos populares que fizeram a nossa economia avançar, fizeram com que nós reconquistássemos ou conquistássemos direitos vários, né, para as populações, os pobres, né? O pobre entrou no orçamento dos governos populares. Na verdade, em 2016, nós tivemos um golpe que foi engendrado pelas elites brasileiras, com apoio coordenado pelas elites internacionais, né? Nós vivemos essa história da Lava Jato. A Lava Jato, na verdade, destruiu empresas brasileiras, destruiu empregos, desempregou milhares de pessoas. E não foi suficiente o golpe de 2016. Eles tiveram que afastar o Lula das eleições e com a esperança de que lideranças do PSDB assumissem o governo, que acabou dando errado, porque o PSDB ficou vinculado ao Michel Temer e toda a corrupção, e acabamos chegando ao Bolsonaro. Eu queria dizer que um dos primeiros atos do Michel Temer foi a emenda 95, que, na verdade, é o teto de gastos, né? Que congelou por 20 anos os investimentos em educação e saúde, né? Depois veio aquela história de vamos fazer a reforma trabalhista, porque vai aumentar emprego, vamos fazer a reforma previdenciária, porque vai aumentar emprego, e todas essas manobras só serviram para retirar direitos dos trabalhadores da população brasileira. Hoje, infelizmente, nós temos, eu tenho que reconhecer, nós temos uma população conservadora, e esse voto conservador levou à eleição desses vários prefeitos, né, desses partidos conservadores. E hoje a nossa grande luta, eu acho que é em defesa do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, porque se não fosse o SUS, não teríamos apenas 173 mil mortos, teríamos muito mais do que isso. O que eu queria dizer é que devemos ficar muito atentos e nos posicionarmos firmemente contra essa tentativa de privatização da saúde, de retirada completa de direitos. O que a gente está vivendo é uma situação terrível, sinceramente, não só por a minha condição pessoal,
mas pela preocupação que eu tenho com o coletivo das pessoas, eu estou numa situação, assim, eu vou abrir para vocês, de assim, completa depressão por tudo que a gente está vivendo, porque eu estou vendo as coisas irem para o ralo. E a gente, por exemplo, essa questão da Fiocruz, a gente está vivendo uma situação em que uma senhora, que é a atual presidente, teve 87% dos votos da comunidade, de funcionários, técnicos, enfim. E talvez ela seja rejeitada e no lugar dela seja colocado um sujeito que é o quarto colocado, que nem participou da eleição, que é assim, um emissário desse presidente maluco que a gente tem, né? Que não é nem um presidente, é um louco. Então, especificamente nessa questão da Fiocruz, eu acho que a gente deve ficar muito atento, porque ele, embora cometa medidas malucas, inexplicadas, ele também cede à pressão popular. Então, a gente deve ficar atento e nos mobilizarmos para pressionar se, eventualmente, essa manobra for concretizada. Mas, de uma maneira geral, eu queria dizer que devemos ficar muito atentos a todo esse quadro e que há muita luta a ser travada para que consigamos restabelecer direitos, independente de partido. A gente tem que estar presente nos conselhos municipais, em todas as instâncias possíveis, para que consigamos resgatar o que está nos sendo retirado. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Valeu. Obrigado pela sua participação, Jorge. Venha sempre participar aqui com a gente nas rodas. André Correia. É isso aí, né? É complicado mesmo. Até sobre isso, né? Essa fala, o finalzinho da fala do Jorge aí, é o que eu sempre trago aqui, né? Do pessoal estar atento, né? Aí na condição de familiar, né? Da gente estar junto, então é isso mesmo. Mas só que eu tinha guardado, eu estava guardando. O tempo já está corrido, né? Mas eu estava guardando um tempo para cá. Que um dia desse eu estava assistindo aí estava vendo a fala de uma prefeita eleita da região aqui, né? Aí eu até joguei lá no outro grupo que a gente tem, né? André, está cortando eu vi assim, bastante. Está cortando, tá dando para entender que você estava ouvindo uma prefeita. Então eu vou tentar ser mais objetivo, mais rápido. É mesmo por conta do tempo, né? O que você jogar aqui pro pessoal, não vai dar tempo da gente, eu acho que não vai dar tempo mais da gente falar sobre isso, muito, né? Mas uma prefeita eleita foi entrevistada, reeleita no caso, foi entrevistada. Aí ela falou assim, eu estava fazendo outras coisas e peguei assim, ela falou assim, quer pegar a população de rua e ia levar para um sítio. Aí eu falei, pô, isso aí tá meio estranho. Eu acho que não é assim o negócio, não. Aí eu até, para não perder o assunto, eu falei, olha, gente, eu ouvi esse... Aí eu trazia aqui para a gente conversar sobre isso, né? Porque aí já seria um desdobramento prático de tudo isso que a gente está falando, né? Deu para entender? Eu acho que sim, mas a gente não vai ter tempo da gente poder comentar, André. Infelizmente, a gente está com o tempo corrido. A gente está caminhando para o final, são 6h38. A gente, eu acho que a gente pode caminhar para encerrar. Eu queria marcar duas coisas, né? O coletivo Tapirando Pirado Pirou perdeu uma de suas fundadoras, a Elisete Cardeal. Então, marcar que a presença da Elisete no coletivo foi fundamental para o bloco estar aí vivo
e acontecendo, como ela disse, né, como ela dizia, o Tapirando acontece, e também marcar que a gente está aqui no Rio de Janeiro com uma votação lá de um projeto de lei, né, sobre a privatização dos serviços de assistência social. Então, acho que a gente está num momento de luta aí contra os projetos de lei, que é o projeto de lei 1687 de 2020, que quer estabelecer parcerias público-privadas nos equipamentos da assistência social na cidade do Rio de Janeiro, e que a gente está aí, então, repudiando esse projeto de lei. Foi isso, né, então, em termos de cenário político hoje. Alguém quer fazer? Pedro, quer fazer mais um comentário? Cara, não, só para terminar, eu já. Hoje acabou que a gente ficou realmente falando da questão política municipal, né? Nós estamos discutindo as eleições, como a saúde mental vai poder agora, com essas novas prefeituras, continuar a sua defesa da rede de saúde mental, né? O nosso coletivo é de defesa dos CAPs, né? Resistência e invenção. Nós temos que agora, com o novo cenário político, entender esse cenário político, dialogar com a administração nova que está entrando. E eu acho que a gente tem que cumprir essa função de cidadãos também que a gente tem, não só pessoas da saúde mental e da saúde, pessoas de cidadãos que se manifestam no cenário político. Eu me lembro que na primeira discussão que nós fizemos sobre a eleição, né, antes do segundo turno, aqui o nosso tema é um tema sempre ligado à saúde mental. Hoje, como foi saúde mental depois das eleições municipais, obviamente que tínhamos que discutir a questão da partidos políticos, posições políticas, tendências políticas, etc. Né? Mas eu me lembro que a gente aprovou a divulgação de uma carta aberta aos prefeitos eleitos no estado do Rio, defendendo as posições da Frente Stamira de CAPS, ou seja, defendendo os CAPS, defendendo os outros serviços da rede de saúde mental, defendendo a intersetorialidade, assistência social, etc. Eu acho que a gente vai preparar, então, uma versão preliminar dessa carta aberta aos prefeitos, né? E passar para todos. É uma carta em defesa do SUS e da saúde mental do SUS, não é isso? E a gente vai dar conhecimento a todos. Já foi aprovada a realização dessa carta, né? Para a gente poder divulgar e em cada município ela servir também como um instrumento político nosso, né? Um instrumento de luta. Tá bom? Então, esse foi a nossa discussão sobre as eleições. Semana que vem o tema é outro, e nós teremos aí, a partir de janeiro, um novo cenário. Nem sempre é novo, tem muita reeleição aqui no estado do Rio, mas também o nosso convidado de hoje, que foi o deputado Chico D'Angelo, mostrou que em alguns lugares até tem algumas mudanças positivas, não é isso? Tem mudanças positivas que podem ser em defesa da saúde pública e da saúde mental. Um grande abraço para todos. Leandro. Semana que vem, se a gente conseguir, nós vamos então comemorar 1 ano da Frente Stamira de CAPS. A gente completa no próximo dia 7 de dezembro. É isso aí, a Sueli está lembrando, é isso mesmo. Dia 7 de dezembro, 1 ano de Frente Stamira. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, querida. Fique com Deus. Boa noite a todos. Eu também. Boa noite, pessoal. Paz e vitória para todo mundo. Muito boa a discussão. Boa noite. Paz e vitória para todo mundo. Obrigado, Luiz Eduardo. Boa noite, Jorge.